Pessoal, muito obrigado por vocês voltarem aqui ao Tomate na Mão. Hoje a gente vai fazer o nosso resumo e os nossos comentários sobre o episódio 7 da primeira temporada da série The Last of Us, que está passando na HBO Max. A série The Last of Us é baseada num jogo, num videogame The Last of Us, com esse nome, né? Não tem livro, então essa revisão tá ficando um pouco diferente, porque eu confesso para vocês que eu não sei qual é a história. Inclusive me falaram que essa surpresa desse episódio aqui, né, é uma coisa que era mais para ser na segunda temporada, talvez, no The Last of Us 2, enfim. Mas vamos entender o que aconteceu aqui. Eu vou fazer uma breve revisão do que aconteceu na história até esse episódio, quer dizer, até o episódio anterior, o episódio 6, e hoje a gente vai fazer então a nossa revisão do episódio 7. Se você não quer ver essa revisão sobre o que aconteceu até aqui, é só você clicar aí para pular o capítulo, já vai direto para o episódio 7, que é o episódio de hoje, né? A série é baseada num mundo apocalíptico, né? Num mundo pós-apocalíptico. Teve uma grande pandemia com fungo que mata as pessoas e coisa e tal. E então o que sobrou dos seres humanos estão distribuídos em zonas de quarentena, como por exemplo a zona de quarentena de Boston, que é onde inicia essa história, né? Então tem várias zonas de quarentena no país todo. Essas zonas de quarentena são organizadas pela FEDRA, que é uma federação, o que sobrou do governo americano, mas é muito ditatorial, é muito autoritário. Enfim, a história começa aqui justamente com um casal que é o Joel e a Tess, que são contrabandistas e coisa e tal, são casados eles. Em determinado momento eles estão querendo um caminhão, porque o Joel quer encontrar o irmão dele, o Tommy. O Tommy, ele e o Joel se falavam por rádio com frequência, mas de um tempo para cá o Tommy não fala mais com o Joel. Então o Joel quer pegar um caminhão e quer ir para o Wyoming, que é para ver se o irmão dele está bem, coisa e tal, o que aconteceu com o irmão dele, né? E aí, nessa confusão para tentar conseguir um caminhão, eles se deparam com os vagalumes, que é uma espécie de facção anárquica ou libertária lá dentro da FEDRA, que luta contra esse governo autoritário, e esse pessoal do vagalume pede que eles levem a Ellie até uma outra base dos vagalumes que tem lá no oeste, coisa e tal, porque ela tem uma característica interessante. Ela foi mordida por um zumbi, né, por um infectado, e não desenvolveu a doença. Ou seja, ela pode ter a resposta para a cura dessa doença. Então saem os três, mas logo em seguida a Tess é mordida, então ela acaba se infectando, e aí continuam só os dois, o Joel e a Ellie, né? Mas lembra, a ideia do Joel é só deixar a Ellie com os vagalumes para conseguir um carro e coisa e tal e encontrar o irmão dele. Só que como ele não encontra os vagalumes, ele decide levar a Ellie até o Wyoming, né? Até porque pode ser que, deixa eu tirar minha cabeça daqui, pode ser que nesse caminho ele encontre os vagalumes, parece que tem uma base dos vagalumes lá no Wyoming também, então ele levaria ela, entregaria ela lá, né? Ou seja, a ideia do Joel é encontrar o irmão dele, o Tommy, né? A Ellie aconteceu de ficar com ele ali e ele resolveu levar ela, né? E esse é o caminho que eles vão fazer. Eles passam por Kansas City, onde tem uma grande confusão ali naquela região, caem numa emboscada, se envolvem num monte de problema ali. Inclusive são ajudados pelo Henry e o Sam, que é esse rapaz aqui que está com a arma e esse outro, mas acaba tendo um fim trágico, os dois acabam morrendo também, e aí no final do episódio 5, tá de novo o Joel e a Ellie sozinho caminhando, né? A história é sempre os dois caminhando, tentando achar. E aí, no episódio passado, no episódio 6, eles chegam lá numa cidadezinha, lá no Wyoming, e encontram o Tommy. Esse aqui é o Tommy, ó. Ele tá aqui, né? O Joel encontra o Tommy tá casado com essa moça aqui que é chamada Maria, e aí eles vivem numa cidade que os caras conseguiram fazer uma fortificação em torno da cidade, então a cidade linda, tudo funciona, tem escola, cinema, restaurante, quase um paraíso na terra, a cidade que eles estão ali. E veja, o Joel, ele resolveu o problema dele, ele achou o irmão dele, era o que ele queria, era isso, né? Então ele não quer mais ficar levando a Ellie para onde quer que seja. E ele já tá velho também, ele começa a se sentir doente, coisa e tal. Então ele fala com o pessoal que, olha só, a Ellie agora vocês levam ela para onde vocês quiserem, né? Só que ela fica chateada, porque ela confia no Joel, coisa e tal.
ele arruma do Tommy levar ela para a Universidade do Colorado, que é ali perto do Wyoming. A Universidade do Colorado, teoricamente, tem um grupo vagalume lá, e justamente um grupo que tem capacidades científicas e coisa e tal, e daí poderia, talvez, estudar o caso da Ellie e resolver o problema todo, né? Então, no episódio passado, saem... Mas aí, no final das contas, a Ellie reclama e coisa e tal, e no final saem os dois de novo. Então, a mecânica da coisa sempre é essa. No final, são os dois juntos lá de novo. Sai o Joel e a Ellie para ir ao Colorado, né, procurar lá os vagalumes que estão lá no Colorado. Só que eles chegam lá na base da Universidade do Colorado e o que eles descobrem é que não tem mais ninguém lá, o pessoal fugiu de lá. Os vagalumes estão aparentemente em Salt Lake City, tá vendo? Tem aqui os vários caminhos aqui levando para Salt Lake City, ou seja, eles vão ter que andar mais um pouco, vão ter que ir até Salt Lake City. O grande problema nessa história é que quando eles saem da Universidade do Colorado, tem os saqueadores, né? Saqueadores não são zumbis, são seres humanos normais, mas eles, né, muito violentos, querem roubar as pessoas e coisa e tal. O Joel acaba entrando numa briga com o saqueador, ele mata o saqueador, mas ele é ferido na barriga pelo saqueador, né? Então, no final do episódio passado, justamente acaba num cliffhanger, né? Acaba numa suspense. Por quê? Porque o Joel ele começa a perder sangue, de repente ele cai do cavalo, e aí a Ellie não sabe o que fazer, ele tá muito ferido, tá muito mal, ela não sabe como é que ela faz, como é que ela vai fazer para ir sozinha para Salt Lake City, o que é para ela fazer, enfim, isso assim acaba o episódio 6, que foi o último episódio que a gente revisou, com a informação de que o Joel tá muito ferido e não se sabe o que vai acontecer, né? Então vamos fazer agora a nossa revisão do episódio 7, que saiu nesse domingo agora passado. Bom, o episódio 7 começa com a Ellie tentando cuidar do Joel, né? Então eles caíram no meio do nada ali, ela conseguiu arrastar ele para dentro de uma casa para ter pelo menos um mínimo de conforto ali, né? Como a gente imaginava, eu falei no final do episódio passado, é evidente que ele não ia morrer. Se ele morresse, acabou o jogo, acabou o seriado, não tem como ele morrer, né? Então não morreu, mas tá muito ferido ainda, tá muito mal. E daí ela arrasta ele para dentro da casa e fala para ela, ele fala para ela, Ellie, pega o cavalo e volta lá para a terra lá do Tommy, lá para o Wyoming, onde a gente estava, porque lá, bem ou mal, tem uma cidade, tem as outras pessoas lá, aqui nesse lugar é violento, tem os saqueadores, deve ter zumbi também. Então, ou seja, ele fala, olha só, eu não vou conseguir te proteger mais, eu tô ferido, eu vou morrer, eu vou empacotar. Então volta lá pro Tommy, lá na cidade, lá no Wyoming, e resolve o problema, né? Só que a Ellie não está muito disposta a isso, não. Então, embora contrária à vontade do Joel, ela fica ali com ele, e daí ela começa a procurar coisas para tratar ele. E aí ela começa a ter um flashback, ela começa a se lembrar da época que ela estava estudando lá na escola, lá na zona de quarentena de Boston, né? Antes dessa história toda começar, antes dela sair de lá, dela ser mordida por um zumbi, de descobrirem que ela que ela era imune à infecção e coisa e tal. Então, ela na época, ela estava estudando na academia para se tornar uma Fedra, ela iria se tornar alguém lá do governo. Então aqui mostra ela educação física e coisa e tal, com as outras alunas lá. E aí, como é de se imaginar, ela era muito violenta, arrumava confusão com um monte de meninas e coisa e tal, e o pessoal chama a atenção dela, e inclusive ela é chamada pelo diretor lá, o diretor dá um ultimato para ela, fala com ela que, olha só, se você quiser ser uma guarda séria, uma oficial séria, você tem que começar a estudar e coisa e tal. Então beleza, ela tá nessa vibe de se tornar uma oficial da Fedra, né? Só que aí de noite, quando ela tá dormindo, aparece essa outra amiga dela, a Riley, que aparentemente é muito amiga dela, só que andou sumida, desapareceu, né? E daí essa amiga dela chama ela para fazer um passeio na noite lá, né? Parece que elas eram muito amigas e coisa e tal, estão se sentindo meio distantes, e uma tá brigando com a outra, porque essa daqui parece que se juntou aos vagalumes, resolveu, né, a Riley se juntou aos vagalumes, e aí repara o problema da Ellie, né? Ela tem uma amiga
e agora ela vai ser uma oficial da Fedra, que é do governo americano lá, que vai manter a ordem, coisa e tal, e a amiga virou uma anarquista ou uma revolucionária, e daí elas discutem, coisa e tal, e no final ela convida a Ellie para um passeio, para um passeio que ela vai gostar. A Ellie está preocupada porque ela tem que acordar no dia seguinte cedo, ela já está sendo chamada a atenção dela lá na academia, né? Mas aí as duas saem, em determinado ponto elas encontram uma garrafa de bebida que estava com um homem morto ali, né? E continuam andando lá na cidade. E aí a Riley leva a Ellie para um shopping center que tem lá dentro da Fedra, né? E até ela fala, não, porque o shopping center está fechado porque tem zumbi lá no shopping center e coisa e tal, mas aí a Riley fala que não tem zumbi nenhum, não. Tanto que leva a menina lá e consegue ligar a luz do shopping, né? Então ela mostra que ligou a luz do shopping. E daí, para Ellie é uma coisa fantástica, para outra menina também, para Riley, porque são meninas que nasceram já dentro da zona de quarentena, nasceram depois do apocalipse zumbi, né? Então, ou seja, nunca viram um shopping center ligado com as luzes todas, então é uma visão realmente fantástica. Dá para ver que é um shoppingzinho bem mequetrefe para os padrões atuais, mas lógico, para quem está na situação dela, é algo fantástico e coisa e tal. E daí elas podem experimentar coisas absurdas, como, por exemplo, andar de escada rolante, esse tipo de besteira, né? Estão andando ali no shopping center, tem coisa que criança certamente gosta, né? E aí a Riley promete levar ela para várias brincadeiras, e de fato mostra um monte de coisa interessante que tem lá no shopping, coisa e tal. E nesse meio tempo, as duas estão bebendo, né? Estão tomando o uísque lá que pegaram do cara lá, né? Elas acham um carrossel funcionando dentro do shopping. Olha que maravilha, né? Impressionante, um carrossel ali, coisa e tal. E aí andam no carrossel. É o tipo da coisa que seria uma besteira para crianças da idade dela, para jovens, né, da idade dela. Mas como elas nunca viram isso antes, acaba se tornando algo interessante mesmo, né? E aí elas acham um fliperama. Isso sim é uma coisa bacana, né? Um fliperama, imagina, pô, tanto brinquedo, tanta máquina ali, realmente. É uma pena que o pessoal da zona de quarentena não sabe usar isso daí, porque, né, já que o shopping está vazio, realmente não tem zumbi nenhum, o pessoal podia estar brincando nesse fliperama aí, né? Mas enfim, ficam as duas jogando Mortal Kombat lá, e foi uma noite maravilhosa, viram um monte de coisa, brincaram com um monte de coisa. Aí elas brigam por quê? Porque a Ellie descobre que, na verdade, o shopping é um quartel-general dos vagalumes. Então, a menina estava ali, ela era, na verdade, a guardiã do shopping center e estava cheio de bomba, de coisa ali. E a Ellie falou para ela, olha só, olha que sacanagem, isso aqui vai ser usado contra mim mais adiante, né? A verdade é essa. Ela está indo pro lado da polícia, pro lado do governo, e a amiga dela tá do lado do pessoal, que vai acabar matando, vai ter briga entre os dois. Então elas meio que brigam ali, coisa e tal, mas você vê que é uma briga porque, poxa, elas são amigas, né, coisa e tal, mas estão em lados diferentes dessa história. Aí tem elas brigam, saem uma de perto da outra, aí depois as duas juntam de novo, né? Tem um momento furry, né? Eu não entendi muito bem essa cena não, mas enfim, né? Podiam ser duas crianças brincando, mas elas começam a brincar de botar máscara e dançar com música, bota uma música legal e as duas dançando, mas por que botaram máscara, né? Foi um negócio meio furry mesmo, né? Você sabe que existe isso, né? Eu também não sabia que existia esse tipo de coisa, infelizmente. Cada vez você aprende mais coisa na internet, mas tem um movimento furry de gente que sente atração sexual por pessoas vestidas de máscara e bichos e coisa e tal. Ficou meio estranha essa história, né? Principalmente porque até aqui tá bem bacana, dá pra ver que tem uma relação sexual entre as duas, tem uma tensão sexual entre as duas. Eu achei que esse negócio das máscaras deixou a coisa um pouquinho além do que poderia ser, entendeu? Não precisava ter ido pra parte das máscaras, né? E daí elas estão dançando ali, coisa e tal. Então, em determinado momento, elas vão lá e se beijam, né? E parece que tá rolando também um negócio que a menina, a Riley, né, tá indo para outro lugar, tá indo para a zona de quarentena de Atlanta, o pessoal do Vagalume desviou ela para lá.
então elas vão se separar, não vão se ver mais, e aí acaba tendo climazinho, e se beijam, e eu achei lindo o beijo delas, acho que tá muito bacana e coisa e tal. Talvez você possa questionar, porque é uma criança, né, 14 anos e coisa e tal, mas não é, você vê que não é uma coisa sensual, não é um negócio assim, é uma coisa das crianças mesmo que estão ali, né, se divertindo e coisa e tal, e confusas com a sexualidade, coisa mais normal do mundo, nada demais isso daí. Eu achei o tom das máscaras do furry aí um pouquinho exagerado, mas nada demais, nada que atrapalhe a beleza do momento, né? O que dá para entender é que elas são muito ligadas, são muito amigas. Esse eu acho que é a mensagem principal dessa história, desse flashback que eles fazem, né? Que elas são, na verdade, dois complementos, né? E acabaram se complementando muito bem. Tiveram ali um romancezinho, isso aí não é nada demais na juventude ter esse tipo de coisa. E, de novo, não é nada extremamente sexual, né? É uma atração que as duas têm ali, ok, perfeitamente válido, né? Só que aí que vem o problema, porque no momento que elas estão direitinho ali, coisa e tal, que a coisa tá vindo bem, já estão rindo, no momento que elas já estão ali, alegres e coisa e tal, aí, meu amigo, chega um zumbi. Tinha um zumbi no shopping, né? Um zumbi que ainda estava vivo lá. E aí o zumbi chega atrás delas e elas atiram no zumbi. O zumbi consegue brigar com elas e coisa e tal, e no final das contas elas acabam matando o zumbi, né? Só que o zumbi mordeu a Riley na mão e mordeu a Ellie no braço. É aquilo que a gente falou, né? Foi nesse momento que a Ellie foi mordida por um zumbi e descobriu depois que ela era imune, porque ela não desenvolveu a doença, né? Como o mesmo não aconteceu com a Riley, a gente entende que a Riley desenvolveu sim a doença e acabou virando zumbi, e aí é mais um aspecto triste dessa história, né? As duas estavam já condenadas a serem inimigas, a lutar pelos dois lados. Olha só que curioso esse negócio, né? Como é que fechou um arco direitinho. Elas começaram as duas estudando na academia da polícia, aí a Riley saiu, se juntou aos vagalumes, então as duas eram super amigas, gostavam muito uma da outra, mas agora estavam em lados opostos da coisa, uma com o vagalume e a Ellie na polícia. E agora, nesse momento, né, como as duas foram picadas pelo zumbi, foram mordidas por zumbi, a Ellie vai continuar do lado dos humanos e a amiga dela, a Riley, vai para o lado de lá, né? Ou seja, parece que as duas estavam mesmo fadadas a ficarem em lados opostos dessa vida, né? Dos dilemas que estão acontecendo aí. Então a Ellie vai continuar humana, a Riley, tudo indica, a gente não tem a conclusão da história nesse episódio, mas tudo indica que ela foi mordida, então ela deve... As duas terminam ali cogitando o que fazer, né? Porque agora elas ambas acham que estão infectadas, elas ambas acham que vão virar zumbi. A Ellie não sabe ainda nesse ponto que ela é imune à doença. Então elas estão com a arma ali, que é a arma da Riley, né? Que ela pertence aos vagalumes agora, então uma rebelde, coisa e tal. E elas estão cogitando o que fazer da vida, né? Talvez se matar fosse uma opção realmente nesse caso. E o tema final é justamente não desista nunca. A Ellie não desistiu, ela poderia ter desistido, poderia ter dado um tiro para se acabar ali, só que depois ela descobriu que ela era imune. E aí da mesma forma ela falou, não vou desistir do Joel. Ela conseguiu achar uma linha com uma agulha e resolveu fazer uma sutura ela mesma lá no Joel para ver se consegue resolver ali o caso dele, né? É uma coisa meio arriscada, mas provavelmente vai funcionar, porque a gente sabe, sem o Joel e a Ellie não é o The Last of Us. Então deve funcionar essa sutura que ela vai fazer aqui para ele. Dolorido pra caramba, mas deve resolver, né? Então assim, bacana o episódio, gostei do episódio. Vamos fazer as nossas conclusões aqui. Teve algumas coisas que eu achei meio chatinha aqui, mas tem coisa legal também, né? Bom, conclusão minha sobre esse episódio, né? Eu já vi um monte de gente falando que o The Last of Us 2, que seria supostamente a segunda temporada de The Last of Us, é que vai ter mais cenas de amor lésbico aí entre a personagem principal, a personagem da Ellie, e outra menina, né? Então a impressão que dá é que eles deram uma adiantada no plot, né? Já botaram esse caso aí no passado dela, em que ela conheceu a menina, e foi justamente a explicação para ela ter sido mordida originalmente lá no shopping. Achei muito bonitinha, muito engraçadinha a história, uma história de amor lésbico
crível, né? Porque são duas crianças ainda, talvez nem seja mesmo a orientação sexual delas, nem seja realmente lésbica, mas viveram ali um romancezinho perfeitamente natural, nada demais. O ponto que eu achei que puxou um pouquinho a barra, forçou um pouquinho a barra, foi a questão das máscaras, porque trouxe essa visão meio de furry, né? E é uma visão que muita gente associa ao pessoal adultos que gostam de fazer com criança. Por quê? Porque o furry é justamente uma maneira de você anular a diferença de idade, né? Todo mundo fica com a mesma idade se você está vestindo uma fantasia. Então, existe uma... Não sei se foi isso que eles quiseram representar ali, mas a gente sabe que existe uma ligação aí desse tipo de coisa, e daí eu achei que isso daí foi um ponto um pouco exagerado. Não precisava. Duas meninas estavam brincando ali, estavam dançando, brincando. Pra que botar máscara? Qual foi o ponto de botar máscara ali, né? Mas enfim, ok, foi a decisão do diretor, representaram dessa forma. O romance dela com a menina lá, com a Riley, achei lindo, achei bacana, até poético, como eu falei, porque mostra justamente o casamento dos opostos, né? Elas estavam em lugares diferentes, uma da polícia, outra dos revolucionários, e depois uma continuou humana, a outra virou zumbi. Enfim, é o típico caso da trama do amor impossível, né? Daquela coisa que não tem como se realizar. Elas têm uma atração muito grande, mas não tem como concluir a coisa, né? Foi o que aconteceu. E ao mesmo tempo, deu para Ellie essa visão de que não desista, não abra mão, não ache que está tudo acabado, que já era, porque pode ter como resolver as coisas. E isso acabou ajudando ela no caso ali do Joel. O Joel estava praticamente morto e coisa e tal. Ela falou, não vou desistir de você. E a gente sabe como é que é, ela vai costurar o cara vai estar vivo e coisa e tal.